CDBs, LCIs e LCA são algumas das melhores opções de renda fixa hoje. Mas com a pandemia, investidores andam preocupados. Será que os bancos que emitem esses títulos correm mais risco de quebrar? É o que você vai ver no Cafeína de hoje. Nós já falamos como avaliar a qualidade de fundos, o potencial de ações, mas como avaliar bancos pequenos e médios para saber o risco dos CDBs, das LCIs e LCAs? Vamos mostrar o passo a passo. E no Pitaco, planos de saúde reajustam valores na pandemia. E a queda da Bolsa com o temor sobre a segunda onda da pandemia pelo mundo. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar o canal. Tem uma coisa que eu queria falar, o seguinte. O Lito, que é um artista independente, fiquei muito feliz, mandou aqui pra gente, ó. Olha só! A Mona, chama Mona, e aí você pega no celular, tem umas coisas 3D, o pessoal tá me mostrando, eu adorei, Lito. E dá uma força aqui. É Lito o quê? Chama eusoulito.com.br, entra lá, dá uma força pro cara, Lito, valeu, aí o Cafeína apoiando os artistas. Os artistas, quem tiver, a gente não vai fazer para empresa isso, né, obviamente, para empresas grandes, mas os independentes a gente vai dar uma força nessa pandemia. E mandaram mais uma bonequinha que a gente vai mostrar também pra galera. Mais uma bonequinha, todas são muito bonitas. Algumas parecem mais, outras menos, mas temos bonequinhas a rodo. Obrigado aí por essa força. Roda a vinheta. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Cafeína. Em momentos excepcionais, todas as certezas passam a ser questionadas. E aqui no Cafeína, a gente dá vazão a todo tipo de dúvida. Por isso, atendendo a pedidos de vocês, queridos ouvintes, espectadores, hoje vamos falar sobre o risco dos bancos e, consequentemente, das LCIs, das LCAs e dos CDBs. Certo, Priscila? Certo. Sami, antes de começar, para quem não sabe o que é CDB, LCI, LCA, a gente vai botar um card de tudo explicando isso. Tudo, mas basicamente são títulos emitidos por bancos. Você empresta o dinheiro para o banco, banco te paga depois de um certo prazo com uma remuneração. Certo? E a grande questão, né, Sami, por que a gente está fazendo essa pauta? Porque os mais vantajosos são emitidos por bancos pequenos e médios que têm um risco maior que os grandes bancos. A gente já falou aqui, você tem alguns pilares. Risco-retorno é um deles. Quanto maior o risco, mais tem que ser o retorno. E tem também um prêmio por prazo. Então, os mais longos pagam mais do que os mais curtos. Mais longos, sem liquidez diária. Então, você vai deixar 5, 6, 7 anos, pagam mais. Então, riscos devem ser transformados em retornos esperados. Vamos lá. Então, Sami, quem ajudou a gente nessa apuração foram Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, ajudou a gente na matéria dos gastos públicos também, e o Guilherme Artman, que é head de renda fixa lá da Easy Invest. O que acontece? Aqui eu perguntei para ele, gente, os bancos médios podem quebrar, os bancos pequenos? A resposta óbvia é sim, qualquer empresa pode quebrar. E quanto menor, maior a chance. E quanto menor, maior a chance, exatamente. Vale sempre. Então, assim, e aí alguns, então, especialistas falando aí sobre o risco aumentando diante da pandemia, então a gente trouxe aqui algumas questões. O que o Murilo falou, por exemplo? Que em 2011 e 2012, em menos de 2 anos, a gente teve 6 bancos quebrando. Você não lembra, eu lembro. Eu não tinha lembro 3 anos de idade. Não tinha. Não tinha, mas ó, eu tenho os nomes aqui. O Cruzeiro do Sul, Oboé, Morada, Matone, também. Chain e o Pan-Americano, que acho que é o caso mais famoso, né? Que é do Silvio Santos. Comprado pela Caixa, uma compra polêmica, teve BTG Pactual. coisas aí de fraude também, desses aí. Mas isso quem quiser vai lá no Google e vê. E procura. Então assim, por que a gente colocou essa questão aqui? Porque depois dessa quebradeira que a gente viu em 2011, 2012, houve um voo para a qualidade, quando os investidores eles buscam ativos mais seguros, então os bancos reforçaram a segurança, reforçaram a sua credibilidade, teve um empenho para isso, e aí o que o Murilo falou é que hoje então a gente tem as instituições financeiras mais sólidas, com créditos com melhor qualidade do que a gente tinha antes dessa quebradeira aí que serviu de exemplo e lição para o setor. O Banco Central pode evitar a quebra intermediando a compra por outro banco. O que a gente colocou aqui, então? Numa situação normal, perguntei isso para os dois, para o Murilo e para o Guilherme. Eu falei, bom, numa situação normal, o Banco Central viu que o banco não está bem, aí entra em regime especial, né? Porque o nome para banco é diferente. Quebrou, tem intervenção. Isso. É isso. Aí o que eles falaram foi assim, antes, um banco quebrou,
ninguém ia ficar muito preocupado. Não, Agora, se um bom. banco quebrar, existe aquele risco de contágio, risco de corrida aos bancos. Então, os dois falaram que é possível que o banco se preocupe mais em evitar uma quebra do banco agora Sim, pode do que ter antes. o efeito pandemia da quebra dos bancos. Isso. Que aí começa Todo a mundo quebrar. vai sacando o seu fica dinheiro por medo. preocupado. E se todo mundo faz isso, aí que quebra mesmo. Porque nenhum banco, nem os maiores, se todo mundo pedir o dinheiro, não tem. Exato. Eles trabalham com multiplicadores. Então, o boato pode quebrar um banco. Porque se Exatamente. todo mundo fala, esse banco vai quebrar, todo mundo pega o dinheiro, aí o banco quebra. Isso mesmo. E além disso, Sami, tem a questão de que várias medidas econômicas aí definidas pelo governo, o orçamento de guerra, a PEC do orçamento de guerra que foi aprovada, tem ali dentro um dos pontos principais, é a elevação de liquidez. O Banco Central pode agora comprar títulos de empresas, títulos públicos. O Murilo definiu como um quantitative easing tupiniquim. Sim, o quantitative easing, né, só para lembrar, foi aquele dinheiro que o Banco Central americano jogou na economia americana depois da crise de crédito de 2008 e 2009. Isso. Então, assim, a PEC do orçamento de guerra, um dos dispositivos ali, dá mais liberdade para o BC, para o Banco Central fazer essa compra de ativos. Então, com essas medidas, aí entre as medidas, né, Sami, tem, assim, exigências menores do spread que os bancos têm que manter ou não, empréstimos feitos direto aos bancos. Então, uma série de medidas aí justamente para que o Banco Central mantenha o sistema financeiro estável. E aí, por último, a gente colocou aqui que se o banco quebrar no limite, mesmo que a gente tenha todas essas circunstâncias aqui, o FGC socorre, né? A gente já falou também de FGC, a gente vai pedir para a editora botar o nosso card. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma reunião dos bancos na proporção que eles existem. Tem um banco maior, deposita mais. Serve para isso. Chance do FGC quebrar é muito pequena, não é zero, porque se muitos bancos quebrarem, principalmente bancos grandes, pode arrebentar o FGC, mas como a gente tem que dar a informação correta, tudo tem risco na vida. Não tem investimento sem risco no Brasil. Agora, quanto maior o risco, mais o retorno potencial. Eu já falei isso, mesmo quem entra na bolsa para ganhar mais que a renda fixa. Ninguém é tonto de entrar na bolsa achando que vai ganhar menos que na poupança. Mas nem sempre que você acha que você vai ganhar, você vai ganhar. Às vezes ocorrem quedas como a desse ano. Vamos lá. Vamos para a próxima tela aqui, que a gente vai mostrar então como avaliar o risco dos CDBs LCIs e LCAs. Então a gente fala pra caramba, né, Sami? Como avaliar empresas, ações, tem cobertura de balanço, a gente fala de fundos, então a gente trouxe já os fundos que estão perdendo, da poupança e tal. A gente fala pouco de CDB, LCI e LCA, porque como tem a garantia do FGC, a gente fala, quem investiu até 250 mil está protegido. Mas isso é um erro, né? Porque as pessoas falam, se a renda é fixa, o risco é baixo. Isso não é verdade. Renda fixa significa você emprestar dinheiro para alguém. No caso de bancos ainda tem o FGC. Mas você emprestar para uma empresa que está quase quebrando, é um risco alto. Então, tudo tem risco, renda fixa. A diferença, né, é que você está emprestando contra uma promessa de pagamento, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada, por exemplo, ligada ao IPCA, à Selic, ao CDI. Muito bem, aí a gente colocou aqui. Então, o que eles falaram? Para a pessoa avaliar qual que é o risco de um banco, que o banco vai lá e emite o CDB, LCA, LCA, então você está associado ao risco do banco. Olha qual que é o setor de atuação dele. Os bancos pequenos e médios, né, eles normalmente atuam em áreas mais específicas, né? Então, por exemplo, crédito a veículos, crédito para máquinas agrícolas. Então, por exemplo, o Murilo estava explicando, às vezes uma pequena empresa não consegue um relacionamento com um bancão, tipo com o presidente do Santander, presidente do Bradesco. Mas ele consegue um relacionamento próximo com o presidente de um banco pequeno, menor. Então, assim, o que a pessoa tem que ver. Esse setor de atuação dele sofre com a crise? O setor de veículos, por exemplo, sofre pra caramba com a crise. E outra coisa, é concentrado, então a carteira de crédito daquele banco... Sim, porque às vezes o banco tem um ou dois, ele está pegando o dinheiro das pessoas para emprestar para poucos clientes. Então, se esses clientes quebram, o banco quebra também. Exato. Então, olhou o setor de atuação. Segundo ponto, o rating, que é a nota que as agências de classificação de risco dão. Exato. Aí, Sami, a gente tem um problema aqui no nosso mercado, que essas notas, essas avaliações são caras. Então, os bancos grandes, eles têm rating, mas os bancos pequenos e médios nem todos têm. E, às vezes, é caro para esse banco fazer o pagamento aí para essas grandes agências para elas avaliarem. Você tem dois ratings, né? Você tem o rating da empresa e o rating da dívida. Eu lembro quando a VASP, que você nunca vai lembrar,
A VASP era uma empresa aérea brasileira. Você já voou de VASP? Nunca. Mas eu lembro da VASP. O que aconteceu? A VASP estava quebrada, mas uma dívida dela tinha um risco menor, porque tinha as turbinas dos aviões como garantia. Então, não necessariamente o risco do emissor é igual ao risco da dívida. Em geral, é próximo, principalmente para banco. Mas vale esse disclaimer, porque tudo isso aqui vale para banco, mas também vale para empresa, tá? Vale para debênture, vale para papéis de dívida de empresa ou até de governo, com uma certa coisa. Mas você vai explicar o que é Basileia. Onde fica a Basilóia? A Basileia fica num mundo muito distante, né, Sami? Fica na Suíça. Mas assim, eu perguntei pro Guilherme, falei, vamos pensar num jeito simples de explicar pra galera. Ele falou que assim, esse é o principal indicador para você ver saúde de um banco. E aí o que acontece? É uma fórmula bem complexa ali, tem a fórmula e tudo, mas simplificando seria o percentual que o banco empresta de capital próprio a cada operação que é feita. Então, por exemplo, o Sami me empresta R$100. Desses R$100, quanto me empresta para o Banco Priscila? Eu vou fazer uma outra operação. Desses R$100 que você me emprestou, eu posso emprestar, por exemplo, 60 do teu dinheiro e 40 do meu. Esse percentual de 40 do meu dinheiro seria esse índice de Basileia. Então, o mínimo é de 8%, então os bancos têm que respeitar essa regra. Só que aí o Guilherme falou, para um índice de Basileia considerado minimamente saudável, é um índice de 11%. Ou seja, a cada R$100 tem 11 deles, é isso? Isso, do capital próprio no empréstimo. E 89, nesse caso, da galera. Da galera, isso mesmo. E aí, essas informações você encontra no site do Banco Central, tem um balanço último de 2019, e nos próprios balanços dos bancos, e aqui vale falar, Sami, uma questão importante. Alguns desses bancos têm capital aberto na bolsa. E aí os balanços são mais fáceis de ser encontrados, são divulgados e tal. Tem uma transparência maior. Mas mesmo quando não tem, o Banco Central regula tudo. Isso, é um setor regulado. É um setor bem regulado, né? O setor de banco. Quem cuida de banco é o Banco Central. E aí tem alguns bancos que eu coloquei assim, que daí, como eles estão em bolsa, são considerados mais transparentes e tal. Por exemplo, o Banco ABC, Banco BMG, Inter, Pine e BTG são alguns deles. Sim. Daí, por exemplo, Banco Máxima, que todo mundo pergunta, né? Aí eu perguntei pro Guilherme, como que tá o índice de Basileia do Banco Máxima? Que tá pagando, é um dos CDBs que mais paga hoje, né? Falou que tá em 11,76, então tá acima do mínimo. Agora você vai lá pros bancos grandes, eles se aproximam de 20, por aí. Aqui também tem excesso de caixa, tem vários motivos, né? E também eles querem correr menos risco, né? Quanto maior essa distância, né? Ou seja, quanto menor o índice da Basileia, mais arriscado você está, mais dependente do pagamento de outros. Exato. E vamos para a última tela, então, Última Sami, tela, que aqui, assim, como que a pessoa, então, toma a decisão dela sobre o investimento? Tá, viu tudo isso, viu que, assim, nenhuma empresa é inquebrável, a gente está com risco maior por causa da pandemia e tal, mas a gente já falou da segurança da FGC, de vários mecanismos aí que o Banco Central está fazendo, injetar liquidez para evitar quebra e tal. Porém, como que você faz para trazer isso para a prática para a tua carteira? Sami já falou disso. Maior risco, maior retorno. Maior retorno esperado. Porque, é verdade. Porque isso não é garantido, senão ninguém ia ser tonto, né? Tem muito tonto no mundo, mas com dinheiro as pessoas são menos tontas. Pelo menos deveriam ser. Ninguém ia ser tonto se fosse o mesmo risco de ficar com uma coisa mais aqui com paga menor. Então, pra você ganhar mais, você tem que pegar risco, porque você já sabe, quem não morre não vê Deus. Então, é o que faz parte do jogo. Exato. A segunda, que a gente também já falou várias vezes, é para você diversificar. Se você põe todo o dinheiro num banco, aí tem dois problemas. Né? Você tem o FGC, que é a garantia 250 mil por banco e por CPF, e 1 milhão no total, mas você também tem as dores de barriga, né, que podem acontecer. Então, a gente sempre fala, diversifica, fica aí bonitão na foto. FGC garante o risco de liquidez, imagino que você esteja falando, porque complementa que é o risco, é um tempo, não é que banco quebrou, você vai lá e recebe no dia seguinte. Às vezes demora 30, 40 dias, pode demorar mais. Eles mesmos não dão prazo, eles não gostam de dar o prazo. Não, e eu falei com a FGC para... Eles não falam, né? Eles não dão um prazo, mas assim, a gente pesquisou as últimas intervenções, o que a gente teve das últimas liquidações foi que acho que uma era da casa, se não me engano, não lembro a outra, a gente vai pôr no card, mas teve liquidação que aconteceu, teve pagamento, reembolso que aconteceu em 14 dias
e outros, assim, desses mais recentes em prazos entre 30 e 40 dias. Mas, Sami, no passado, assim, teve banco que não tinha os dados ali já certos do cliente, que chegaram a demorar 4 meses para pagar para o investidor. Então, a pessoa pode, se for um dinheiro muito importante para ela pode ficar sem esse dinheiro durante um tempo. Não. É importante falar, se o banco quebrar, você vai receber, mas... E as melhores taxas também estão ligadas a prazos, né? Enfim, tem risco. Tudo que a gente está falando tem risco, fica esperto, olha índices, tá dando aí como você analisa. E o não arrisque mais do que você pode aguentar, que assim, vale reforçar mais uma vez. Então a pessoa viu lá, CDB pagando muito, assim, pagando 140% de CDI, a gente vê, né? Hoje, hoje em dia 140% de 3% não é uma baita taxa. Mas dentro da renda fixa, né? Que agora acho que vai mudar um pouco. Porque muitos investimentos pagam o quê? 100% CDI. Banco grande, os fundos de renda fixa, vários pagaram 30% do CDI em março. Poupança 70%. Então o que a gente vê assim, a gente tem uns rendimentos baixos. Agora, é isso, você coloca ali um pouquinho para ver se você ganha um pouco mais ali, mas o quanto de risco que você pode aguentar e o dinheiro que você pode... Cada um sabe o tamanho do seu estômago. Exatamente. Muito bem, mudando de assunto agora, é hora de falar com a nossa editora-chefe do site, que é o investnews.com.br. Dá uma olhada lá, tem várias reportagens muito legais, que é a Thaís Laporta. Ela embarcou no assunto, mas ela está falando dos bancões. Como andam as finanças dos grandes bancos brasileiros em meio a essa pandemia? Thaís, seja muito bem-vinda ao Cafeína. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. Nem os bancões escaparam da crise que pegou a nossa economia. Os balanços do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil no primeiro trimestre mostram uma queda expressiva no lucro, deixando para trás aquela sequência de recordes bilionários. O Bradesco teve uma queda de 39,8% no lucro para 3,7 bilhões de reais. Já o Itaú lucrou 43% a menos, ou 3,9 bi. E o BB viu o lucro encolher 20% para 3,3 bi. E você deve se perguntar, mas os bancos não passaram a emprestar mais para quem ficou sem dinheiro? Isso não é bom para eles? Sim e não. A carteira de crédito cresceu, mas a piora na nossa economia leva a um risco muito maior de inadimplência, já que as empresas e os trabalhadores podem não ter fôlego para honrar as suas dívidas. Por isso, os bancos tiveram que aumentar as provisões para inadimplência. Provisão é uma reserva que o banco faz para se proteger de calotes, o chamado PDD, e isso interferiu forte no resultado. O Santander Brasil foi o único entre os grandes bancos que não aumentou as suas provisões e teve um lucro 10% maior. Eu conversei com o economista Roberto Troster e ele disse que é impossível saber se a reserva que os bancos separaram vai ser suficiente para cobrir os possíveis calotes no futuro. O fato é que as medidas da quarentena para frear o avanço da Covid-19 só aconteceram em março. Então, o impacto no primeiro trimestre foi bem limitado. Os analistas dizem que o efeito da crise vai aparecer mesmo nos balanços do segundo trimestre. Os bancos sabem disso e já estão se prevenindo. Para saber mais, é só acessar investnews.com.br e ficar de olho nas redes sociais e nas dicas do Cafeína. Muito bem. Muito bem, tá aí as matérias da Thaís, sempre excelentes. Sami, a gente já falou aqui no Cafeína que o setor financeiro é o que está mais sofrendo dentre os setores da Bolsa. É que já tinha tomado as porradas, né? Já Fala tinha. Dos fintechs, do mundo mudando, aí veio, né? A pessoa já não estava 100%. Uhum. Mas eles são too big to fail. Sim. Muito grandes para quebrar. Mas para você perder dinheiro, você não precisa quebrar. Se eu comprei ação e piorou, eu já perdi dinheiro, se for ação. Na renda fixa, aí precisa quebrar. Isso. Então, quer dizer, o que eu estou falando? Você vai lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, da Casa do Brasil, provavelmente o CDB não tem grandes riscos, mas as ações têm. Por isso que é too big to fail, mas não é too big to desvalorizar. Exatamente. Muito bem. Então, certo, Samidana, vamos para os pitacos. Vamos para os pitacos. As bonequinhas, vamos fazer? A gente vai botar uma tela cheia das bonequinhas que vieram, para vocês verem. Tem muitas bonequinhas, continuem mandando. Pode mandar bonequinho meu, porque eu já estou de saco cheio desse bonequinho também. Agora é a vez do Sami. Sim, manda aí. Samidana, seguinte, matéria da Caterine Rivas, super apurada, cheio de exemplos, personagens. E aí o que ela mostrou, Sami? Que o número de reclamações cresceu
87% entre março e abril, essas reclamações sobre reajustes, e de mais de 100 operadoras de planos de saúde, só 4 aderiram àquele acordo que foi proposto pela ANS de não reajustar. Segurador é muito complicado. Agora, o que eu acho que deveria ser? Aí vai ser uma pensata. A gente não deveria pagar plano de saúde, as pessoas que pagam não deveriam ter planos para cobrir despesas médicas, consulta, essas coisas. Porque o que pega no bolso não é a consulta que eu vou fazer no médico. O que acontece? Eu não tenho problema de pagar o médico. O problema é se eu tiver que operar, tiver que ficar internado. Então, tem alguns países que começam com um modelo que não é plano, é seguro de saúde. Você tem uma franquia. Porque o que a gente tem medo? Não é pagar, para quem tem plano, não é pagar R$500, R$600, R$1.000 no médico. Isso a pessoa dá um jeito. O problema é, você vai para o hospital, você pode gastar 300, 400 mil, 1 milhão, depende dos dias que você ficar em intensivo. Então, deveria mudar o modelo. Mas o problema não é a consulta. Mas, enfim, toca o barco. Temos mais pritacos? Agora é a Bolsa. Seguinte, Bolsa caiu 1,5% e o dólar bateu 5,82. Vou te falar aqui os pontos principais que eu queria que você comentasse. Medo de segunda onda da pandemia, ressurgimento de casos na China, na Coreia e na Alemanha. Teve também balanço da BRF, que veio com prejuízo, mas aumentou as receitas em 21%, também subiram mais de 11% as ações. E teve também a live do Itaú, com o Itaú no sábado, Guedes dizendo que vai chuveirar dinheiro na economia e tal. Queria que você comentasse alguns desses pontos aí. É a Pritaca que vai fazer. Mas o que eu acho? Que tá todo mundo com medo, ninguém sabe esse vírus. Aí que tá. Você achatou a curva, mas achatar a curva não quer dizer que você conseguiu imunidade. País da Europa, principalmente, Japão também pega, tem muito velhinho. Velhinho é muito mais letal, né? Esse negócio é perigoso para todo mundo, mas velhinho é muito mais perigoso. Então tem que ficar esperto. Enfim, tá todo mundo perdido. Agora, também não estamos lá e dessas coisas, porque o dólar também só sobe. Aí batendo cotações, né? Já falamos de real nominal, nominais históricos. O que você achou? Porque você fica acompanhando o mercado. Você comprou dólar? Então, não comprei, mas assim, a questão do dólar, que eu acho que são 3 pontos diferentes, né? 1, pessoas procurando segurança no dólar. 2, tivemos uma queda forte de juros e mais perspectiva de queda, saiu Focus, né, Sami? A previsão de inflação caiu pela 9ª vez seguida. Não, e a da Selic também. Selic caiu para 2,5%, 4,11% de recuo do PIB e dólar a R$5 para o final do ano. Isso, aí os investidores tiram dinheiro daqui, porque o retorno cai, a gente tem um risco maior, mercado emergente. E tem um terceiro ponto também aí do dólar. Os analistas estão falando que o dólar passa por pequenas correções, só que a gente tem também um fator adicional que é a instabilidade política, o avanço da pandemia. Eles acham que o dólar pode chegar até 6, e nessa semana a gente tem uma semana agitada aí com relação à denúncia da PGR em relação ao Bolsonaro. Falaram que assim, não é difícil de chegar a 6. Mas quando? Dólar, ninguém sabe previsão de dólar, né? Eu também não sei, mas eu também não fico falando. Eu não sei, mas eu sou honesto e falo para você, meu caro. Eu não tenho a menor ideia. E é o seguinte, você concorda que instabilidade política está piorando um pouco a nossa situação? Não, piorando é porque os caras ficam brigando o tempo todo, pô. Os caras só brigam, aí a gente fica nervoso. Não é culpa só todo mundo tem culpa, tá? Bolsonaro tem culpa, os governadores têm culpa, Centrão tem culpa, fica todo mundo brigando, não sai nada. Aí o investidor fala, esse país só tem maluco, porque não vai aprovar nunca as reformas. Aí fica o Paulo Guedes que fala coisa com coisa, mas ele fala e tá sozinho lá. Às vezes eu quero que acabe a pandemia para eu dar um abraço no Paulo Guedes, porque ele é muito sozinho, você vê que ele é irritado. Você viu o que ele falou na live do Itaú? Falou que o Brasil tem 200 milhões de trouxas com 6 bancos. Depois ele consertou. Ele falou, mas tava falando da concorrência. Mas no Itaú ele falou isso? Não, ele fala a verdade, mas você vê que depois... Sabe qual é o problema? Ele não tem uma Priscila para ficar tesourando as besteiras que ele fala. Porque dá vontade de falar isso, mas não pode. Porque as pessoas... Ele é ministro, né? Mas errado, não sei se tá certo, mas errado também não tá. É aquela história, né? Fica a reflexão aí. É isso. Tudo bem. Chega? Chega por hoje. Então, gente, espero que você tenha gostado. Amanhã, quarta-feira, vamos ver o que o futuro nos
nos prepara, Priscila. Por que você tá com essa cara? Fiquei pensando, já é quarta-feira. Já é quarta. Pois é. Algum recado, alguma informação? É isso, Samirana. Então, mandem bonequinhos, bonequinhas, mandem... O Lito mandou, depois põe a Mona Lisa, eu gostei, eu vou ver se a gente enquadra aí, Lito, valeu. Se você é artista, a gente dá essa força também pra você, não precisa nem mandar, né? Mandar, a gente vê um negócio legal. Tem que ser artista independente, ele tá tentando ajudar, né? Cada um faz o que quer. Até amanhã, gente. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.